mano. Com licença. Viemos aqui transmitir a palavra de Deus. Esta é a nossa missão, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Uma profecia está a se cumprir. Estamos no período que o Apocalipse está no seu cumprimento. Apocalipse capítulo 18, o Apocalipse capítulo 13 está no seu cumprimento. E Apocalipse 13, o verso 16 a 7, onde nós encontramos que nos últimos dias só haverá duas classes de pessoas. E essas duas grandes classes de pessoas, uma classe que recebe o selo do Deus vivo e a outra classe recebe a marca da besta. E nós já chegamos neste período e a marca da besta já começou a ser recebida, porque assim foi assinado o decreto dominical. E o profeta João, que recebeu a revelação do Apocalipse, apenas recebeu a revelação, e a todos os grandes e os pequenos será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Mas o profeta João não recebeu detalhes ponto por ponto o que é a marca da besta, como será recebido. Então, neste exato momento, foi preciso Deus levantar novamente a profetisa Ellen White para detalhar ponto por ponto o que é a marca da besta de Apocalipse 13, o verso da vez. Então a ela foi revelado que a marca da besta representa o decreto dominical. E o decreto dominical representa uma lei que foi aprovada, já foi aprovada. Nos Estados Unidos da América do Norte foi assinada esta lei para que todos os habitantes da terra possam receber a marca da besta. Isto aconteceu no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em Roma e adorou a imagem, aquela estátua do falecido Papa João Paulo II. Após aquela adoração do falecido Papa João Paulo II, Donald Trump volta para a Casa Branca. Quando volta para a Casa Branca, ele assina o decreto da imagem da besta. E este decreto da imagem da besta é o que representa o decreto dominical. E este decreto dominical é o que representa a marca da besta. Mas, porém, a serva do Senhor, a profetisa Ellen White, também não recebeu detalhes, ponto por ponto, o que representa o decreto dominical. Apenas recebeu alguns pequenos detalhes que o decreto dominical é uma lei que sairá nos Estados Unidos, e esta lei exaltará o primeiro dia de semana. O primeiro dia de semana que representa o domingo, o primeiro dia de semana. Prezados irmãos, estamos neste período. E agora, neste exato momento, Deus levanta novamente a profetisa Deusilene Souza, profetisa adventista, para que agora recebesse o esclarecimento o que representa o decreto dominical. O decreto dominical que foi revelada a ela, a nova profetisa adventista Deusilene Souza, e o decreto dominical representa esta lei da falsa liberdade religiosa que Donald Trump está a promover, a Igreja Adventista está a promover. A Igreja Adventista tem este departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. É por isso que a liderança da Igreja Adventista se assentou na ONU, está lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, isto é que representa o decreto dominical e é que representa a marca da besta, a falsa liberdade religiosa. Então, estamos neste momento que a lei já veio. A Igreja Adventista, a liderança rejeitada, recebeu uma carta vinda da ONU para que toda a Igreja Adventista guardasse o domingo, guardem o domingo. É por isso que desde o dia 2 de junho que Trump assinou o decreto da imagem da besta, de Apocalipse 13, o verso 15, aí as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. E dentro das igrejas, é na sua igreja. Não vou mencionar
todas as igrejas aqui, são muitas, é todas, que tem este departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, isso tem a ver com uma união. Assuntos públicos representa Estado, liberdade religiosa representa a Igreja. Então logo está representando uma união entre Igreja e Estado. Isto é o que representa liberdade, assuntos públicos e liberdade religiosa. Então nós estamos neste período que as igrejas estão totalmente unidas, todos promovendo a falsa liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa é uma lei que exalta o domingo, primeiro dia de semana. Por isso que estamos neste período, que as duas classes estão se dividindo no mundo inteiro. Uma classe recebe o selo do Deus vivo e a outra classe recebe a marca da besta. Assim como está aqui na lei de Deus. De que lado você está? De que lado você está? Ou você obedece aos mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. A lei de Deus, os santos mandamentos de Deus estão aqui. E aqui abaixo temos os mandamentos do homem, os mandamentos do catecismo, os mandamentos do papado, que manda guardar o sábado. Mas os mandamentos aqui acima, os mandamentos de Deus, manda guardar o quarto mandamento, o santo sábado. Por isso temos aqui os 10 mandamentos. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento na santa lei de Deus. O segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento na santa lei de Deus. O terceiro mandamento diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Este é o terceiro mandamento na santa lei de Deus. O quarto diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 10 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, a tua visita aqui entre tuas portas. Porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias, e ao sétimo dia Ele descansou e abençoou e santificou o sétimo dia. Este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. E o quinto mandamento diz que honra o pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento. E o sexto diz que não matarás. O sétimo diz que não adulterarás. O oitavo diz que não furtarás. O nono diz que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo diz que não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo que pertence ao teu próximo não cobiçarás. Este é o 10º mandamento. São 10 preceitos escritos nas 2 tábuas de pedra. Você sabe o porquê que Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra? Porque a lei de Deus é eterna. Em Malaquias capítulo 4 diz que eu sou Deus, eu não mudo. Eu sou Deus. Mas existe ali vários líderes religiosos que estão ensinando nas igrejas, dizendo que Jesus, quando veio aqui na terra, quando morreu na cruz, ele aboliu a lei de Deus, principalmente o 4º mandamento. Será que isto é verdade? Não é verdade. O que está a dizer a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 17? O Senhor Jesus disse: não penseis que eu vi abolir a lei. Eu não vi abolir a lei, eu não vi anular. Em verdade eu vos digo, enquanto que o céu e a terra existir, não será tirado nem o ti, nem o i,
na santa lei de Deus. E assim está escrito na palavra de Deus. Mateus 5, verso 17 a 18. Então, por isso, nenhuma lei foi mudada. Mas então, como é que aconteceu? Que hoje a maioria guarda o primeiro dia de semana. Onde surgiu isto? Como é que isto aconteceu? Vejam como é que surgiu o primeiro dia de semana. Em Ezequiel capítulo 8, verso 16. Aí nós encontramos um povo que adorava o sol. Então o domingo, o primeiro dia de semana, era o dia do sol. Era o dia do sol, que os homens adoravam o sol. Viravam para o oriente quando o sol nascia e adoravam o sol. E desta forma, o papado, representando a besta de Apocalipse 13, ele trouxe este dia do sol dentro do cristianismo, dentro da igreja, e passou a ser o dia do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz: o verdadeiro dia do Senhor é o santo sábado, não é o primeiro dia de semana. É por isso que em Daniel capítulo 7, o verso 25, aí nós encontramos um poder representando chifre pequeno. Este chifre pequeno, a palavra de Deus nos declara que ele cuidará em mudar os tempos e a santa lei de Deus, que esses mandamentos aqui. E assim, esta palavra de Daniel 7, verso 25, se cumpriu. E é por isso que nós estamos a ver aqui os mandamentos do catecismo da Igreja Católica, que manda guardar domingos de festa. Prezados irmãos, estamos vivendo nestes últimos dias o decreto dominical, que é a marca da besta, que saiu no dia 2 de junho de 2020. É uma lei que exalta o domingo, primeiro dia de semana. Mas o primeiro dia de semana não é o verdadeiro dia do Senhor. O primeiro dia de semana é o dia estabelecido pelo papado. O líder da Igreja Católica foi ele que mudou a lei, de acordo com Daniel, capítulo 7, o verso 25. E assim as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas que guardam o domingo, batizaram o filho do papado. O filho do papado representa o domingo, o primeiro dia de semana. Estamos vivendo nestes últimos dias. A lei saiu para o domingo sendo exaltado. E assim o domingo já está sendo exaltado por todos os Estados Unidos da América do Norte. Aquela lei assinada no dia 2 de junho por Donald Trump é o decreto dominical chamado a marca da besta. E assim, nestes últimos dias, todos aqueles que guardarem o domingo estão recebendo a marca da besta. Porém, o domingo não é o verdadeiro dia do Senhor, prezados irmãos. O verdadeiro dia do Senhor é o santo sábado. Então, estamos neste período, neste tempo, que os dois grupos estão se formando. Um grupo que recebe a marca da besta, outro grupo recebe o selo do Deus vivo. Os que recebem o selo do Deus vivo, esses guardam o santo sábado. Gênesis capítulo 2, o verso 1 até 3. Havendo Deus acabado de criar os céus e a terra, Ele descansou neste dia, descansou no sétimo dia e abençoou e santificou. Então veja também, conforme está escrito em Êxodo capítulo 31. Certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Ezequiel capítulo 20, o verso 20, as mesmas palavras dizem: certamente guardarei os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então estamos a vendo que o sinal de Deus é o santo sábado, mas a marca da besta é o domingo, porque o domingo é a autorização do Papa. É o Papa que deu a autoridade que o domingo deve ser o dia do Senhor. Mas estamos neste período. Aqueles que guardarem o domingo, nestes últimos dias, estão recebendo a marca da besta. Aqueles que receberem a marca da besta, receberão as 7 últimas pragas em Apocalipse 16. Está lá mencionada as 7 últimas pragas. A primeira praga que será feridas dolorosas. Todos os adoradores da besta e da sua imagem receberão estas feridas dolorosas. Esta será a primeira praga. Nenhum doutor
vai sarar aquelas feridas dolorosas, da cabeça até ao pé. Então, esta será a primeira praga. A segunda praga vai atingir o mar. O mar, as suas águas se transformarão em sangue como de morto. Todo ser vivente que habita no mar morrerá. Esta é a segunda praga. E a terceira praga vai atingir as fontes das águas, os rios, todas as torneiras, piscinas, todas as cisternas. As suas águas se transformarão em sangue. Por quê? Por que as águas se tornarão em sangue? Porque antigamente e até os dias de hoje, eles derramam sangue do povo de Deus. Sangue dos profetas foi derramado. Então, prezados irmãos, estamos neste exato momento que essas 7 pragas serão derramadas para os adoradores da besta e da sua imagem. E a quarta praga, o sol. O sol vai esquentar 7 vezes maior. Vai aproximar o sol, vai queimar a todos os adoradores da besta e da sua imagem. Então, a praga vai atingir ao sol. Por quê? O que tem a ver com o sol? Porque antigamente os homens viravam para o Oriente. Eles adoravam o sol. Então, desta maneira, o mesmo sol que os homens adoravam vai esquentar os adoradores da besta e da sua imagem. Essa é a quarta praga. E a quinta praga vai atingir ao trono da besta. Onde se encontra o trono da besta? Roma. Em Roma vai acontecer uma escuridão terrível, uma escuridão total, impalpável, que vai atingir no trono da besta em Roma. Esta será a quarta praga, ou seja, a quinta praga. E a sexta praga, o rio Eufrates, o grande rio Eufrates, o rio mais grande a nível mundial, o rio que regava o jardim do Éden. As suas águas vão esgotar e se torna o caminho dos reis do mundo inteiro para pelejar com Deus Todo-Poderoso. E assim, isto se chama uma guerra, um conflito chamado Armagedon. A guerra chamada Armagedon não é uma guerra com armamentos, com espada, mas é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual representando uma lei, uma guerra entre a lei dos homens contra a lei de Deus. A lei dos homens contra a lei de Deus. Isto é uma guerra espiritual. É uma luta entre o bem e o mal. Prezados irmãos, está a chegar este momento, e já chegou este momento, os habitantes da terra serem assinalados com a marca da besta. E a marca da besta representa o domingo, o primeiro dia da semana. Então, esta é a sexta praga. E a sétima praga, granizo. Vai cair granizo do céu. Pedras de gelo que pesa cerca de 40 quilos. Que vai abater a todos os adoradores da besta e da sua imagem. Prezados irmãos, como é que você se torna adorador da besta e da sua imagem? Se tornando adorador da besta é quando você respeita, você guarda o domingo, você está a adorar a imagem, está a adorar a besta. Porque o domingo foi estabelecido pela besta, foi estabelecido pelo papado. Então, desta maneira, você está adorando a besta. E o que representa a imagem da besta? A imagem da besta renasceu nos Estados Unidos. A imagem da besta representa todas as igrejas protestantes que estão unidas com a besta, o papado, promovendo esta falsa liberdade religiosa. E assim está cheio de departamentos de assuntos públicos em todas as igrejas. Assuntos públicos e liberdade religiosa. Esta falsa liberdade religiosa que a igreja adventista tem é o decreto dominical. É para receber a marca da besta. Por isso que a liderança rejeitada da igreja adventista começou a educação em 2020. Educar os membros dizendo liberdade religiosa. Se você quer que respeite o teu sábado, então respeita o domingo do católico. Então, esta é uma educação que começou em 2020. E esta educação terminou em 2023. E agora, estamos neste período que em 2023, o domingo foi colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos no tribunal. E agora, estamos neste período, em 2026,
vocês que o domingo agora será guardado por todos os adventistas do 7º dia. Assim, cultos de manhã começou aos domingos pelos adventistas do 7º dia, porque eles já foram educados a partir de 2020 até 2023. Agora chegou o tempo da prática, que agora o domingo tem que ser guardado por todos os adventistas. E assim, todos aqueles que guardarem o domingo estão recebendo a marca da besta. Os cultos de manhã aos domingos pelos adventistas é a marca da besta que começou a ser recebido. E assim os adventistas que realizam culto aos domingos de manhã já começaram a receber a marca da besta. Esta é a mensagem final. Apocalipse capítulo 14. A palavra de Deus diz, o verso 9: se alguém adora a besta e a sua imagem, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. As 7 pragas de Apocalipse 16. Então, prezados irmãos, esta é a mensagem que nós estamos vivendo agora. Chegamos no momento que o aviso da queda de Babilônia começou a ser dado. A queda de Babilônia. Apocalipse capítulo 18. Aparece o quarto anjo. O quarto anjo aparece, prezados irmãos. Este quarto anjo, ele dá poder ao terceiro anjo, dá força ao terceiro anjo. E o quarto anjo denuncia a queda de Babilônia. A queda de Babilônia representa o quê? Babilônia espiritual. Representa a queda das igrejas. Chegou o período da queda das igrejas. E as igrejas caíram, se tornaram moradas de demônio. Pesquisem Apocalipse 18, verso 1. O profeta João viu o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo com grande poder e clamou fortemente. E ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio. Convida todo espírito imundo, convida toda ave imunda e detestável. E neste exato momento, todos os reis da terra, os mercadores da terra, se prostituíram com ela, com a Babilônia. E assim estamos neste momento, os reis da terra, representando todos os governantes da terra. A igreja está dirigindo o Estado. E assim, prezados irmãos, chegou neste momento o segundo aviso: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. A ira de Deus virão para os adoradores da besta e da sua imagem, e aqueles que receberem a marca da besta. Então, prezados irmãos, o povo de Deus estará fora destas igrejas caídas, conservando os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20. O verso 3 a 17. Então, prezados irmãos, estamos neste período que a liderança da Igreja Adventista do 7º dia foi rejeitada por Deus no dia 3 de maio de 2021. O seu julgamento terminou em outubro de 2021. Deus rejeitou a liderança da Igreja Adventista do 7º dia dentro dos templos. Foi rejeitada por completamente. Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do 7º dia fora dos templos. Elias, Joanás, Deus silencioso. Isto é o ministério, o quarto anjo de Apocalipse capítulo 18. Se você não quer receber a marca da besta, se você não quer promover essa falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, é a falsa paz mundial. A falsa paz mundial. Saia dessas igrejas, se una com a nova liderança do povo remanescente que está fora dos templos. Porque caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas caíram, nenhuma igreja está em pé. Todas as igrejas se uniram com o mundo. Não há diferença entre as igrejas e o mundo. O que as igrejas, o que o mundo faz, as igrejas fazem.
que o mundo festa, as igrejas vestem. O que o mundo alimenta, as igrejas alimentam. E assim caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Babilônia representa a igreja caída, por causa dos seus seres, por causa de rejeitar a luz, a verdade que foi dada. Então, prezados irmãos, já se cumpriu o Apocalipse 18, a morada dos demônios. Já não é Deus que está dentro das igrejas, mas é os demônios que estão dentro das igrejas, que estão orando dentro das igrejas. Este é o último aviso, é o aviso com misericórdia. Quando terminar esta última mensagem, o último aviso, a mensagem do terceiro anjo, o tempo da graça vai terminar e vai ser derramada as 7 pragas para os adoradores da besta e da sua imagem. Esta é a mensagem final. Quem ouviu, mete isto na sua consciência, porque chegou o tempo que o povo de Deus tem que se apartar dessas igrejas, porque se tornou moradas de demônios. Apocalipse 18, o tempo chegou, o aviso da queda de Babilônia começou a ser derramado, começou a ser proclamado em 2020. Então, o outro aviso está no verso 4, sai dele, povo meu, para não seres participante dos teus pecados. De que lado você estará? Você obedecerás os mandamentos de Deus escritos pelo dedo de Deus? Ou você obedecerá os mandamentos do catecismo da Igreja Católica, que manda guardar o domingo? Os mandamentos de Deus manda guardar o santo sábado, mas os mandamentos do catecismo do homem manda guardar domingos de festa. Em que lado você estará? Isso está a demonstrar duas grandes classes que agora já começou a se repartir no mundo inteiro. Ou você obedece a Deus, obedecendo os seus mandamentos, ou você obedece ao homem, guardando os mandamentos da besta. Apocalipse 13. Ali encontramos a besta que sai do mar, representa Roma, o papado, e Estados Unidos da América do Norte, a segunda besta, de acordo com Apocalipse 13, verso 11, a segunda besta. E a imagem da besta são as igrejas protestantes unidas com o papado, todas promovendo a falsa lei da liberdade religiosa, que está dentro das igrejas. Então, esta é a mensagem final. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos pecados deles, para não receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Então, por isso nós agradecemos a todo que ouviu esta mensagem. Chegou a hora, é a hora final. Então, que Deus abençoe grandemente a todos que ouviram a mensagem do Senhor, a mensagem final. Amém e amém. Amém. Amém.